E agora a gente vai falar das novas regras da lei trabalhista que entram em vigor a partir do dia 1º de julho. É isso mesmo, gente. A partir de 1º de julho, a portaria número 3.665 de 2023, que restringe o trabalho aos domingos e feriados, exigindo acordo prévio entre, ou seja, convenção coletiva entre as empresas e também os sindicatos. É sobre essas mudanças que vamos conversar aqui em nosso estúdio com o doutor Paulo César Gomes. Doutor, as mudanças, basicamente, elas tiveram aí 2 anos para que as pessoas pudessem se adequar, mas infelizmente o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Seja muito bem-vindo à Câmara agora, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos que nos ouvem, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É verdade, seja dita, né? Foram 2 anos para adequar as novas regras, até mesmo porque houve uma discussão muito grande antes da revogação, porque a portaria anterior, ela era de 2021, ela permitia essa negociação entre o trabalhador diretamente com o seu patrão. A partir da portaria agora de 2023, que revogou essa portaria anterior, ela faz menção à lei. Porque a lei, hierarquicamente falando, a lei está acima da portaria, não poderia. Ou seja, ela exige, então, que o sindicato participe dessa negociação, né? Na verdade, não é proibição. Assim, a população, às vezes, até toma um susto, né? Mas não é necessariamente a proibição. A exigência é que as empresas negociem, façam essa negociação prévia mediante a convenção coletiva. A convenção coletiva, ela é o reflexo da negociação entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. Então, é uma coisa muito comum, inclusive, né? Essas convenções coletivas. Então, não há motivo para pânico. Até mesmo porque é uma série de empresas que estão fora dessa regra, né? Empresas que, por sua essência mesmo, funciona dia de sábado e domingo. Ninguém constrói ou ninguém começa um hotel, um restaurante, um bar, um posto de gasolina sem a lógica óbvia de que ele vai funcionar de segunda a segunda. Não é essa a questão, né? Essas empresas não estão nesse rol aí. Agora, doutor, quais são os principais benefícios para o trabalhador? Vamos falar agora diretamente, quem está nos acompanhando agora, que tem interesse sobre esse assunto, sobre essas novas regras. A verdade é que a norma, quando ela diz respeito à questão do domingo e do feriado, o que é a norma superior, que é a CLT? O que a norma estabelece? Você pode trabalhar domingos, você pode trabalhar feriados, não há proibição da lei principal sobre isso, desde que se a pessoa trabalha, vamos supor, um restaurante, a pessoa trabalha abre de segunda a segunda. Então, aquele funcionário que trabalhou no domingo, ele tem que ter uma folga subsequente, né, para compensar aquele domingo que ele trabalhou. E um daqueles domingos do mês tem que ser folga dele. No feriado é diferente. Nós tivemos agora, por exemplo, um caso muito claro nosso aqui, é o feriado de São João, que teve agora aqui no Nordeste, dia 24 de junho. Caiu numa terça-feira, se não me falha a memória. Isso, né? isso. Bom, então a empresa, o funcionário vai trabalhar no feriado. A empresa tem 2 opções. Ou dá uma folga subsequente para o empregado, que ele vai ter 2 folgas na semana, porque ele vai ter a folga do feriado e vai ter a folga do descanso semanal remunerado dele, né, que já está prevista por lei, qualquer dia da semana é assim. Ou a empresa vai pagar em dobro o feriado para o empregado. Então, assim, não tem, na minha visão, eu acho que não tem grandes alterações. Na verdade, o que a norma agora estabelece é que tem que haver uma negociação prévia com o sindicato. Isso é uma coisa muito comum. O sindicato do empregado vai defender os interesses da categoria e o sindicato dos empregadores, patronal, vai defender os interesses do patrão. Juntos vão chegar num consenso. O que é melhor para a empresa. Então, não tem muito, assim, pânico nisso. Agora, doutor, eu entendo também que o protagonismo do sindicato ele vai voltar a existir, né? A gente percebeu que os sindicatos perderam um pouco de força, agora eles vão voltar com força, exatamente em virtude dessa nova lei, né? Essas novas regras. O que a gente sempre chama atenção para a questão do sindicato é a norma da autodeterminação coletiva. O que acontece? Uma coisa é eu negociar diretamente com o empregador.
né? São duas pessoas com poderes muito disparados, na equivalência falando. Quando se trata do sindicato, o sindicato trata de negociar por todos, né? Então, eu acho que se ganha muito quando você vê o sindicato negociando. Do mesmo lado, o sindicato patronal, não é o patrão discutindo com aquele empregado, é a categoria patronal discutindo com a categoria de empregados. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Doutor, caso as empresas não se adequem a essa nova lei, qual será a punição? Os sindicatos fazem, né, essa situação onde todas as vezes que uma convenção coletiva, que vai estar prevista na convenção coletiva, que essa convenção coletiva é desrespeitada, o sindicato próprio aciona a justiça. Se o empregado não tem o sindicato, né, ele próprio pode fazer essa comunicação para o Ministério do Trabalho, né, que vai até a empresa, vai fiscalizar a empresa, e depois, num segundo momento, se o Ministério do Trabalho não resolver, o empregado tem que buscar a justiça do trabalho. Mas é sempre muito difícil para o empregado partir desse pressuposto, porque ele sabe que qualquer ação nesse sentido pode ser prejudicado, né? Pode significar na sua demissão, né? Então, por isso que o sindicato, muitas vezes, quando essa denúncia é feita pelo sindicato, quando a ação é movida pelo sindicato, o empregado se afasta da pessoalidade, né? É um ente defendendo uma classe, né? Então, debaixo da autodeterminação coletiva ficam todos. Por fim, doutor, qual a sua mensagem que o senhor deixa para as empresas e os empregados sobre como se prepararem corretamente até julho? A primeira questão que eu vou pontuar é porque existem muitas empresas que não estão nesse rol. Então, essas empresas não devem se preocupar com isso. Trabalhadores, por exemplo, que trabalham com escala de 12 por 36, não está nesse rol. Postos de gasolina, hotéis, bares, restaurantes, não está nesse rol. Isso significa que eles têm a necessidade de se adequar à norma da CLT. Eles vão ter que cumprir essa regra que eu acabei de dizer assim, se trabalha domingo, folga um dia da semana, um domingo por mês tem que ser folga, se trabalha no feriado, ou paga em dobro, ou dá 2 folgas, né, do descanso semanal remunerado, e a outra. Então, o conselho que eu deixo aqui é para que as empresas procurem, né, os seus assessores. Geralmente as empresas têm os seus assessores, as empresas procurem seus assessores para fazer essa adequação. E isso daí dentro, a advocacia vai fazer muito bem, casando com a contabilidade, e vai resolver o problema. E se for o caso da empresa, da categoria ter sindicato aqui na cidade de Barreira, procurar o sindicato. Importante demais, doutor. É um assunto muito relevante. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço.